Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela Associação Espírita Mensageiros de Luz. Sou o Ed Martino e hoje estarei aqui com vocês para a gente falar e conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, a respeito da psicanálise. Nós estamos juntos aqui todo domingo, sempre com vocês. Pessoal chegando, deixando já seu boa noite aqui para nós. Vamos chegando, vamos entrando, deixando seu boa noite. Dizendo onde vocês são. Pessoal chegando. Oi, boa noite Maria Luísa, boa noite Adriano, tudo bem? Boa noite Luciana. Oi Tereza, tudo bem Tereza? Seja bem-vinda. Oi Ana. Pessoal chegando. Oi meu amigo Alexandre, como é que tá? Tudo bem? Oi Newton, como é que tá? Oi Lívia. Vamos chegando, né? Pessoal chegando, deixando boa noite. Oi, João, lá. Ei, João Carlos, lá do Japão, seja bem-vindo. Oi, Marcos, como é que tá? Tudo bom, meu querido irmão? Pessoal chegando também, o pessoal lá de Rejane. Oi, Rejane, tudo bem? Adriano, como é que tá, Adriano? Tudo bem? Sueli, Anaí, o pessoal chegando. Oi, Lígia, tudo bom, Lígia? Boa noite friozinho aqui, né? Aurilene de Cuiabá, Valéria. Pessoal chegando, né? Vamos entrando, deixando seu boa noite, né? Meu irmão Valdir, minha cunhada Celi, seu Salu, né? Chega com a gente aqui. Oi, Clariana, tudo bem? Oi, Marli também, né? Que tá aqui com a gente também, né? Sejam bem-vindos aqui conosco. Olha só. Então, hoje à noite, essa noite, nós vamos dedicar para falar um pouquinho sobre aprimorar. Você sabe que eu gosto desse verbo, né? Aprimorar significa o quê? Que a gente melhora, que a gente aperfeiçoa, que a gente vai fazendo, vai juntando tudo e trazendo à tona para que a gente possa, lapidando, tirando as amarras, tirando tudo aquilo ali, para que a gente possa crescer, né? É esse nosso intuito. Nosso intuito é esse. Semana passada eu não pude estar aqui com vocês, né? Mas estou aqui, firme e forte nessa semana, retornando de novo com vocês essas nossas lives, né? Para quem está chegando agora, todo domingo à noite sempre acontecem essas lives aqui conosco, pela página da Associação Espírita, e também de terça e quinta, tá bom? E nessa sexta-feira agora, a gente vai começar o Evangelho no Lar. Então, toda sexta-feira, às 20 horas, nós vamos começar com o nosso Evangelho no Lar. Eu comigo e com mais alguns amigos que estarão presentes comigo na noite de sexta-feira, tá bom? Então, toda sexta-feira agora, nós teremos o Evangelho no Lar às 20 horas, por esse mesmo local, tá bom? Então, olha só, vamos falar hoje sobre... Eu vou começar com uma pergunta instigante, hein? Será que vocês se acham inteligentes? Olha que perguntinha aqui para começar cutucando, hein? Vocês se acham inteligentes, hein? Como vocês se acham com relação ao nível de inteligência de vocês? É disso que a gente vai falar hoje, né? Mas será que sim? Mas Edivaldo, mas Ed, que você está falando do que especificamente, hein? Que tipo de inteligência você está falando? Você está falando da inteligência que é medida pela questão logística, por outras questões, né? Você está falando de que tipo de inteligência? Você está falando de tipo de inteligência emocional, entendeu? Então, olha só. Hoje eu vou falar sobre algo que a gente fala muito pouco, inteligência espiritual. Sabe aquela coisa que assim a gente vem nessa vida e fica instigando lá, perguntando assim... Quem eu sou de fato, por exemplo, é uma das perguntas. Quem eu sou de fato? Será que você já se perguntou qual é o seu papel aqui na Terra? Qual o sentido disso tudo? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Né? Se sim, então de alguma maneira você já acessou em algum determinado momento da vida de vocês a sua inteligência espiritual. Que talvez você nem soubesse que estivesse dentro de você. Então, em algum momento, você já acessou essa inteligência espiritual e aprendeu que, de alguma maneira, a gente precisa trazer questões ligadas a uma compreensão maior de nós mesmos.
Se eu falasse assim, perguntasse para você quem é você de fato, muita gente responderia, eu sou o fulano, né? Não, isso aí é o teu nome, mas quem é você de fato? Eu sou professor, não, mas então aí é a tua profissão, né? Mas aí quem que é você de fato? Qual o sentido? O que é que você traz para sua vida para tentar compreender algo, como eu sempre falo aqui, algo que vai além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente vê. Qual que será, né? Será que você consegue ter essa percepção? Será que nós conseguimos ter essa percepção? Porque é assim, nós sabemos muito sobre a inteligência intelectual, certo? Se a gente fala de inteligência intelectual, vem assim alguns mestres, né? Alguns avatares ligados à inteligência intelectual, né? Vem o Albert Einstein, vem Isaac Newton, né? Entre outros tantos, né? Que conseguem assim canalizar a sua racionalidade de forma assim, eu diria que de forma surpreendente, não é? Logicamente, essa não é a única inteligência disponível. Até um determinado tempo achava-se que era, né? No início do século passado, a ideia era de que o ser humano ele tinha uma organização assim, neural que permitia ele pensar só de forma lógica e racional. As pessoas achavam que a gente só pensava de forma lógica e racional. Então, foi nesse momento, inclusive, que surgiu o teste de QI, né, que mediam o nível de inteligência do indivíduo, por meio assim, de algumas qualidades lógicas. Né? Se a gente pega assim, esses caras que eu acabei de falar agora, o Isaac Newton e o Einstein, por exemplo, o Isaac Newton ele tinha 190 de QI e o Einstein 160. Mas vocês acham que essas pessoas, na prática, será que mesmo sendo pessoas tão inteligentes intelectualmente falando, será que elas conseguiam às vezes lidar com suas emoções? Então olha só, a gente está começando a falar já de níveis de inteligência diferente. Porque na prática, gente, nem sempre assim os bem dotados intelectualmente falando eram mais competentes para determinadas funções. Por exemplo, os gênios, por exemplo, eles tinham dificuldade extrema de relacionamento, de lidar com a prática, com a vida prática. Aí que começam a surgir outros tipos de inteligência. Olha que bacana. Aí foi um cara lá, falou assim, opa, não tem só esse tipo de inteligência. Né? Vocês estão falando assim, mas do que você está falando? Da calma que eu vou chegar lá na inteligência espiritual. O conceito de inteligência, eu que trabalho na educação, ele foi ampliando, né? Tem um cara lá na década de 80, chamado Howard Gardner, ele apontou que nós tínhamos 8 tipos de inteligência. Mais tarde ele ampliou para 11. Mas ele falou assim, olha, tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom para cantar, ou seja, inteligência musical, tem gente que é bom para escrever, tem gente... Olha isso, né? É isso que eu falo, que a inteligência, ela começa a se ampliar. Ela se dá conta de que você não tem só inteligência intelectual. É muito mais que isso. Aí vem um cara lá na década de 90 falar assim, opa, além de tudo isso, a gente tem o conceito de inteligência emocional. Aí que eu pergunto e começo, que nós já falamos muito aqui nessas nossas lives, não é? A gente já falou bastante a respeito de inteligência emocional nas nossas lives. O que adianta, às vezes, uma pessoa... Vamos dar um exemplo assim, olha, inteligência emocional. Mas adianta eu ter uma pessoa ter uma competência acadêmica e no dia de um concurso, de uma prova, ele não consegue sentar de tão nervoso que ele está. Passou a noite com dor de barriga, passou a noite nervoso, ou seja, não conseguiu lidar com as suas emoções. Então, esse tipo de inteligência também. Olha, aconteceu alguma coisa muito ruim com ele. Aí ele já se desesperou, já veio ira, já veio raiva, tudo isso. Opa, ele não sabe controlar as emoções. Então percebe que os níveis de inteligência, ele não fica só no intelectual. Ele vai se expandindo para outras coisas. Gente, tem gente que tem muita... Eu tenho certeza que as 200 pessoas que estão aqui agora conectadas conhecem muita gente muito mais madura
muito mais inteligente emocionalmente do que ela aparenta ser em termos de intelectual. Porque a sociedade, ela nivela as pessoas pelo nível de intelectual. E a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim, não é? A gente tem que se dar conta que a inteligência emocional na modernidade, por exemplo, é extremamente primorosa para ser construída. Porque nosso controle sobre as nossas emoções, eles nos diferenciam do restante das criaturas da Terra. E agora, mais do que nunca, das máquinas, por exemplo. Certo? Tá aqui o celularzinho não sente. Meu computador não sente. Minha televisão, ela não sente como eu sinto, né? Eu vi assim, rapidamente passou alguém colocando no chat aqui que tinha perdido alguém, um familiar, alguma coisa. Eu não consegui ver, gente. É o que eu consigo falar, assim, o chat às vezes é tão rápido, que as coisas vão tão rápida que eu não consegui ver, né? E aí, o que acaba acontecendo? Como que eu lido com as coisas que vão chegando até mim? De que forma que eu lido com as coisas que a vida vai me trazendo? De que forma que eu vou lidando? Aí vai uma união da sua inteligência emocional, da sua inteligência intelectual, com tudo aquilo que você vai construindo ao longo de uma vida toda. A inteligência emocional, por exemplo, ela nos permite julgar a situação e se comportar dentro dos limites da ocasião. É isso, ela está sempre relacionada com tudo que afeta as emoções e, sobretudo, como nós reagimos a elas. Eu sempre falo aqui, não é? Às vezes não importa o que é que aconteça, importa o que você faz com aquilo que acontece com você. É isso que vai fazer a diferença. Isso é colocar a inteligência emocional em prática, certo? Então eu falei de inteligência intelectual, eu falei das múltiplas inteligências, e agora eu falei assim, opa, mas tá faltando alguma coisa aí, não é? Tá faltando alguma coisa aí. O que será que é, hein? Ou seja, ainda falta algo pra gente. Nós não somos só um ser, nós não somos só um ser intelectual, nós não somos só um ser emocional. Nós somos muito mais que isso. Se nós estamos numa página espírita, e a gente acredita isso muito mais fortemente, né? Então, sabe assim, as respostas dos porquês da vida? Por que questionamos, analisamos e procuramos assim o sentido da nossa existência? É isso. Opa, tá faltando alguma coisa aí. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quem está aqui agora nessa live, né, tá procurando algo ligado a essa inteligência espiritual. É algo que a gente quase não ouviu falar. Certo? Porque a inteligência, essa inteligência espiritual, é uma base essencial para que todas as outras operem realmente com eficiência. Porque vai muito além das capacidades intelectuais, né, e emocional, por exemplo. Porque ela coloca em ação, ao colocar assim as ações e experiências num amplo, num contexto, gente, que tenha realmente sentido, que tenha valor. Que tenha sentido, que tenha valor. Eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, a Daisy colocou aqui agora, eu não consigo lidar com certas emoções. Ou seja, quando, Daisy, você começa a ter consciência disso e começa a perceber isso, fica mais fácil reger. Então, quando a gente fala de experiência da inteligência espiritual, é a mesma coisa. De certa maneira, nós somos seres procurando sempre um sentido para a nossa existência. Eu já falei aqui numa live só sobre o sentido da vida já. Depois, se quiserem, vocês podem procurar na página, aqui tem na nossa página. Ainda não consegui subir lá no YouTube, como eu tinha falado, né? Mas logo tá lá, tá? Mas olha só, se você fica procurando um sentido, com sentido na sua vida, você precisa despertar para algo além daquilo que a gente vê, não é?
Como explicar, por exemplo, acho que foi a Andréia que acabou de colocar aqui agora, ó, olha, perdeu o pai semana passada pelo Covid, não sabe, é tão difícil lidar com essa emoção. Andréia, você pode ter certeza que é difícil. Então, Andréia, o conselho que eu dou, de sincero, é assim, viva todo o luto que você precisa viver, né, Andréia. Viva toda a tristeza que você viver, se permita viver isso. Não deixe se abater por aqueles, sabe assim, as pessoas podem falar assim, seja forte e tal. Não, Andréia, não precisa. Viva a sua dor. Viva tudo aquilo que você precisa viver da sua dor. Não é um momento fácil. Só que quando a gente está no controle das nossas emoções, Andréia, a gente começa a se dar conta de que essa dor tão forte que você sente agora, ou como qualquer um de nós sentimos em determinados momentos da nossa vida, ela vai passar. Certo? Assim, nossa, mas você está falando disso agora? Eu estou falando disso agora porque é assim que funciona. Mas enquanto ela não passar, Andréia, viva essa dor. Se permita. A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente tem que viver essa dor para que ela não deixe sequelas para um momento futuro. Viva toda essa dor. E saber e acreditar, Andréia, que é assim. Quando a gente começa a se dar conta da nossa inteligência espiritual, a gente começa a se dar conta de que tudo está certo de acordo com as leis divinas. Tudo está certo. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. É esse o conforto que tem que nos trazer. A inteligência espiritual, ela vai conduzindo a isso. Ela vai conduzindo e dando sentido à nossa vida e, consequentemente, ampliando a nossa consciência para que a gente não fique só no raso. Para que a gente não fique no raso. Gente, nós não viemos aqui para ficar só no raso. A gente pode muito mais, a gente tem um potencial tão incrível que a gente não vasculha, a gente não traz à tona. A gente fica se aquietando, se acomodando e deixando do lado as coisas e a gente não avança. A gente não avança simplesmente por falta de vontade, por comodismo. Certo? Na pergunta 916, acho que é de Kardec, ele disse assim, que o que falta ao homem é vontade, que o potencial ele tem. É isso, gente. Quando a gente começa a colocar em prática, a nossa inteligência, desenvolver, aprimorar. Vocês viram que o título da live, ele é aprimorando nossa inteligência espiritual. Aprimorando. Aprimorando significa que nós já temos em nós. Já está aqui em nós. O que a gente precisa, como eu disse, é lapidar, é trazer à tona determinadas coisas para que a gente possa potencializar essa inteligência para o nosso bem. Para o nosso bem comum. E, consequentemente, quando a gente produz para o nosso bem, o que está ao meu lado, ele também vai junto nessa. Certo? Ele vai junto nessa. Esse termo inteligência espiritual, gente, ela é um termo novo. Foi uma senhora chamada Dana Zohar, que é uma física e filósofa americana, que trouxe à tona isso. Se vocês procurarem, tem até um livro aí na internet falando a respeito de inteligência espiritual. Né? E aí, olha só, essa inteligência espiritual, ela vai buscar sentido para a nossa vida. Ela vai procurar nos trazer assim, propósito para o que nós fazemos. Porque muitas vezes você fica perguntando, por que eu faço o que eu faço? Não é? Por que eu casei com fulano e não com Beltrano? Por que eu tive uma vida sofrida e a minha irmã não teve? Por que os meus pais foram tão difíceis para mim e o meu amigo teve uma vida tão muito mais fácil? Entende como que a gente vai tentando aprimorar? Ela vai trazer um propósito para a nossa vida, para o que nós fazemos e direciona as outras inteligências para onde a gente tem que investir. Porque ela é tão importante que o cultivo da nossa inteligência espiritual, porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, certo?
faz com que a nossa saia da nossa zona de conforto. Porque assim, se a gente colocasse num gráfico, a inteligência espiritual, ela é associada ao cérebro como um todo, né? Acho que já ouviram falar que a inteligência intelectual é o lado esquerdo, o racional, né? E o lado direito é o emocional. Lembra que eu falei agora mesmo? Inteligência emocional e intelectual. E a espiritual é o todo. É o todo. Então, o que você está fazendo com esse todo, hein? O que nós estamos fazendo com esse todo? Com esse ser espiritual que nós somos? O que eu estou fazendo com ele? Será que eu estou só banalizando? Será que eu estou deixando de lado tudo aquilo que eu preciso aprimorar em função de ficar mais tempo no WhatsApp, em função de ficar mais tempo no Facebook, em função de ver mais séries? E aí? Eu estou negligenciando a mim mesmo? Gente, ninguém negligencia a si mesmo. Ninguém consegue fugir de si mesmo. Ninguém consegue fugir de si mesmo. Joana de Andes já dizia isso para nós. Ninguém consegue fugir de si mesmo. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de local de emprego, você pode mudar de casa, de cidade, de estado, de país, mas nunca você vai fugir de si mesmo. Enquanto você não souber lidar com as suas emoções, com a sua inteligência emocional, com aquilo que lhe toca o coração e daquilo que vai fazer sentido à sua vida, você não vai fugir de si mesmo. Então, a melhor coisa a se fazer é isso, né? É isso, é se encontrar, é ir ao encontro de você mesmo. É ir ao encontro de você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Porque a inteligência espiritual, ela é facilmente assim, até alguém colocou aqui agora mesmo a respeito do Chico, né? E aí eu fiquei lembrando, né? Ela é muito, gente, a inteligência emocional, ela é muito desenvolvida, né, em indivíduos que conseguiram conectar a sua vida realmente a propósito, além deles mesmos. Você pega, por exemplo, o Chico, né? O Mahatma Gandhi. Gente, outro dia eu estava lendo, pesquisando a respeito de Mahatma Gandhi, eu fiquei fascinado. Eu falei assim, que cara que foi esse? Que inteligência espiritual Mahatma Gandhi tinha? E ele não era cristão, ele não era um espírita, ele não era budista, ele tinha outra religião além da nossa, mas ia muito mais além daquilo. Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa, Chico, gente, o Chico que eu acabei de falar agora mesmo para vocês. Chico, ele tinha uma inteligência emocional fantástica, uma inteligência espiritual fantástica. Estou confundindo aqui, né? Inteligência espiritual fantástico. Esse povo que eu falei, eles são admirados, gente, por criar pontes. Criar pontes onde havia muros. Olha que lindo que é isso, não é? Porque pontes conectam, muros, eles simplesmente barram, fecham. Eles conseguiram admiração assim, em todos os cantos da Terra, não de um grupo pequeno, né, restrito e exclusivo de seguidores, mas muito maior do que isso. Mahatma Gandhi viveu na Índia. O que a gente conhece da Índia? Muito pouco. Mas o legado que ele deixou é fantástico. São pessoas com uma inteligência espiritual fantástica, que vieram para cá para fazer a diferença. Mas, eu estou falando de grandes avatares, estou falando de grandes personalidades. Mas nós, podemos fazer um pouquinho que seja no nosso mundo, no nosso entorno. Para você mesmo, aprimorar a você mesmo. Porque assim, ser espiritualmente inteligente é saber encontrar essas pontes que eu falei para você, não os muros. É saber focar as coisas que nos unem, não aquilo que nos separa.
certo? Algo que o mundo tem carecido muito ultimamente, muito, e nesse tempo de radicalismo, de separatismo, de distanciamento social agora por causa da pandemia. A gente está vivendo num mundo tão complicado, assim, carregado de radicalismo, de polaridades, que a gente fala assim, até onde eu posso me envolver com isso? Até onde eu posso ser eu mesmo? Até onde eu posso realmente ser aquilo de fato que eu quero ser? E a gente vive cercado disso, e a gente não se dá conta dos exemplos, né, que estão aí, né? Cristo, gente, Cristo é o nosso maior exemplo. Se a gente quiser pegar qualquer exemplo de inteligência espiritual, é só pegar o Novo Testamento e segui-lo à risca. É isso. O homem de bem da qual a gente precisa se transformar, nós já temos o maior exemplo, que é Cristo. Porque assim, numa sociedade em crise como a nossa, onde assim o assunto, quando o assunto espiritualidade é falado, ele provoca um certo desconforto, né? Vale a pena a gente investir, falar nesse investimento na nossa inteligência, né, espiritual, para lidarmos com aquilo que a modernidade nos trouxe. E a modernidade nos trouxe muita coisa diferente. Aquilo que nossos pais vivenciaram é muito diferente daquilo que a gente está vivenciando hoje. Gente, olha como exemplo. Olha o ódio propagado em redes sociais. Olha o ódio propagado nesses cancelamentos que acontecem aí. Gente, precisa disso? Responde para mim. Se a gente está numa única base, nós somos centrados em uma única família universal, ou seja, de certa maneira somos todos irmãos, para que acontecer tudo isso? Para que esse destilamento de ódio? Para que esse destilamento de nessas polaridades? Essas polaridades, quando eu falo, é polaridade política, polaridade cultural, polaridade social, tudo isso. Eu não estou centrado somente na polaridade política. Isso daí é outra discussão, não é? Mas, sobretudo, na polaridade social, certo? Polaridade da qual a gente tá criando muros e não pontes. Né? E não pontes. Então a gente precisa começar a criar pontes. Mesmo que seja, né, como diz aqui no interior, mesmo que seja uma pinguelinha, né? Uma ponte pequenininha da qual a gente pode passar e começar a atravessar. Mesmo que seja pequenininha, a gente não precisa criar muito não, certo? Porque a inteligência espiritual, ela está ligada à nossa necessidade de ter um propósito. Então é esse propósito que tem que ser construído. Primeiro conosco, né? O propósito que nós usamos para desenvolver valores ligados à ética, né? Valores ligados a crenças que norteiam nossas ações. É uma inteligência que nos impulsiona, gente, que transforma a nossa vida, deixando-a assim mais rica, mais cheia de sentido. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje para vocês. Falei assim, eu preciso trazer à tona algo para que a gente comece a ir um pouquinho além daquilo que a gente visualiza. Porque encontrar esse sentido mais amplo, para além da sobrevivência, é uma necessidade, gente. É uma necessidade que sempre esteve presente na história da humanidade, levando-nos a compreender o sentido de pertencer, de fazer parte de algo maior ao ampliar a nossa percepção, assim, de que somos todos, como eu disse agora mesmo, somos todos conectados, interligados e interdependentes nesse grande círculo assim de relações em que a gente vive. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Né? Sabe do efeito borboleta? O efeito borboleta é aquilo que é assim, quando as asas da borboleta batem lá no tal lugar, né? Ela afeta aqui. E é isso que a gente está. A gente está vivendo isso, certo? A gente está vivendo isso mais do que nunca, né? Mais do que nunca, a gente precisa realmente, como a autora desse livro coloca, ela fala que a gente precisa encontrar realmente o nosso ponto de Deus.
que já existe. Olha só que interessante, o ponto de Deus, ele já foi provado cientificamente que ele existe. Quando a gente começa a falar sobre espiritualidade, quando a gente começa a falar sobre perdão, sobre sensibilidade, sobre compaixão, criatividade, faz com que o indivíduo passe a ver e agir de forma diferente perante as situações da vida. Então a gente precisa encontrar o ponto de Deus em nós. Ele está ali, né? É muito legal, porque, ou seja, cientificamente, é uma forma, não foi falar assim, ó, cientificamente está falando que Deus existe. Não é isso, a gente não precisa disso. A gente simplesmente crê, né? Simplesmente a gente crê. E aí, você fala assim, mas existe alguma maneira, alguma forma de eu me perceber se eu sou uma pessoa inteligente espiritualmente falando? Existe algum princípio? Existe. Eu acho que o primeiro princípio que eu tinha que colocar, que eu poderia colocar para vocês, é se focar sempre assim. Eu gosto de focar por meio da leitura. Olha aqui, eu deixei aqui. Olha, tem tanto livro bom. André Luiz, os livros da codificação. A gente, por exemplo, está estudando esse livro aqui, ó, a Gênese. Fantástico esse livro, fantástico, né? E os outros livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tudo isso já é uma forma da gente começar a aprimorar a nossa inteligência espiritual. Mas a gente pode também desenvolver uma consciência de nós mesmos a partir daí, né? Saber quais são os nossos valores, saber em que a gente acredita, o que nos define. Ou seja, desenvolver em nós realmente um processo assim, de autoconhecimento profundo. Autoconhecimento profundo, investigando de fato quem nós somos. Investigando de fato quem nós somos. Aí você começa a olhar, opa, tem algo aí que eu preciso modificar. Porque quando você começa a investigar a si mesmo e se conhecer a si mesmo profundamente, sem negligenciar, você vai se encontrando. Você vai se encontrando e vai se percebendo e vai mudando. Vai mudando, né? Aí também a inteligência espiritual, você tem que aprender a ser receptivo ao que nos rodeia, né? Assim, pela tranquilidade, se aquietando, trazendo uma calma interior, encontrando um equilíbrio livre de medos, de pensamentos obsessivos, aos poucos se livrando das preocupações, certo? Aos poucos se livrando das preocupações. Isso já é uma forma de você ir aprimorando a sua inteligência espiritual, certo? A gente vai percebendo, a gente vai se percebendo enquanto um ser aprendente. Enquanto um ser aprendente. E é isso que é o bacana. Isso é bacana, porque você está em trabalho de aprendizado. E isso você não abandona até o restante da sua vida. Você às vezes não precisa ficar assim, intelectualmente lendo tudo, mas se aprimorando, se observando nas suas ações, se observando naquilo que você pode ainda melhorar. Quando alguém coloca aqui para mim ainda assim no chat, olha, eu tenho ainda dificuldade para lidar com paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Oba! Já está consciente isso. Se está consciente, eu preciso fazer o quê? Aprimorar isso. Da próxima vez eu vou tentar ser mais paciente. Olha, da próxima vez eu não vou desatar em ira. Então, quando eu trago isso consciente, eu vou me aprimorando, eu vou expandindo a minha inteligência espiritual. E aí também você pode agir a partir de princípios e perceber que esses princípios você deve assumir consequências. Saber que as escolhas, escolhas implica em responsabilidade com as suas ações. Parar de terceirizar, parar de colocar a culpa no outro. E quando eu falo colocar a culpa no outro, é colocar a culpa até em Deus. Sair dessa posição de vitimista, né, para realmente assumir a responsabilidade da sua vida.
E isso é uma expansão de consciência e consequentemente, de aprimoramento de inteligência espiritual. Isso aqui que eu acho fantástico, que eu vou dizer agora. Ter um sentimento de integração. Saber como se conectar com o que nos rodeia. É isso que eu acabei de falar. A gente sai desse separatismo. A gente para de construir muros. A gente começa a cultivar a compaixão e a empatia. Ou seja, a gente começa a valorizar as pessoas pelos que elas são. Aceitando o que nos diferencia. Gente, nós somos diferentes numa nação, nós somos diferentes num país, num mundo. Vide o que está acontecendo agora nas Olimpíadas. Olha que fantástico que é, a beleza que é, a diversidade. Certo? É isso. Ninguém precisa ser igual a você. Pare e pense nisso. Então cultive a compaixão e a empatia. Se desvencilhe de preconceitos. Certo? Porque ninguém é igual. Olha que simples isso. Mas simples e tão óbvio, mas parece que o mundo não aceita ainda. As pessoas acham que as pessoas têm que ser iguais a ela, com um pensamento igual a ela, da forma como ela age. Não. Né? E o sentimento de integração está relacionado a justamente isso. Isso é expansão. Isso é expansão da nossa inteligência espiritual. É aprimoramento. Quando você se dá conta que o outro é diferente de você, e nem por isso você vai desmerecê-lo, né? Desqualificá-lo. Não. É simples. Amor, gente. Amor. Amor é tudo aquilo que nos envolve. Quando a gente tem compaixão por nós mesmos e, sobretudo, compaixão pelo outro, né? E empatia, vocês percebem que as coisas ficam muito mais calmas. As coisas ficam muito mais fáceis de serem resolvidas, né? Ser humilde nesse mundo tão, como que eu diria, tão louco que a gente está vivendo, né? Ter menos. Quando eu falo ter menos, é olhar para a sua vida, olhar para as pessoas, para as coisas que você tem na sua casa, e falar assim, gente, eu preciso de tudo isso. Certo? Será que eu preciso de tudo isso? Quando eu começo a ter essa inteligência espiritual mais ampla, a gente se dá conta, é só perceber, gente, se a gente pega o Cristo como exemplo, será que Cristo precisava de tudo aquilo que a gente precisa hoje? Será que Cristo precisava de ter 20 vidros de perfume na frente? Não, né? Será que precisava ter um monte de calça, um monte de blusa, um monte de sapato? Não. Não. Tenha aquilo que te dá conforto. E não se esmere disso. Não tem problema nenhum de trazer o conforto necessário para ter uma vida saudável, confortável na modernidade. Mas olhe para os exageros. Olhe para os exageros, né? Tenha cuidado com isso. Certo? Não ter medo, e não tenha, gente, medo de fazer perguntas. O Tiago está falando agora aqui de trocar o egoísmo pelo altruísmo. Exatamente, Tiago. A base está ali, ó. A base está ali, isso. Certo? Quando a gente sai do nosso egoísmo, que é tão forte ainda, que é talvez o grande mal que a gente precisa lidar, vocês podem ter certeza, mas a gente vive uma vida muito melhor. Eu estava dizendo assim, não tem medo de fazer perguntas para saber o porquê das coisas. O Espiritismo, gente, ó, esse livro aqui, ele tem mais de 1000 perguntas e respostas, explicando certinho, detalhando certinho sobre tudo que você precisa saber. Então, procure, não tenha medo de aprender, né? De seguir ensinamentos que vão te trazer encorajamento para se encarar, para você se olhar,
para você se perceber, para você se conectar a si mesmo. Redundante isso, mas é, né? Ter espontaneidade, ouvir a sua intuição. Ouça a sua intuição. Às vezes a gente está tão disperso com os barulhos externos e internos que a gente não ouve Deus falando com a gente. Quantas e quantas vezes eu já não falei na live isso daqui? A gente não ouve Deus nos conectando, falando conosco por meio da intuição, por meio da inspiração, certo? Os bons espíritos, eles estão ali nos inspirando o tempo todo. A gente não sabe, às vezes, aproveitar isso. Desenvolver, por exemplo, o senso de resiliência, aprendendo a ressignificar os acontecimentos que marcaram a nossa vida, certo? A gente não pode deixar com que os acontecimentos afetem a nossa vida por inteiro. Vamos aprender, gente. Provas e expiações, como eu sempre digo, não vão deixar de acontecer. A gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são, entendendo os propósitos delas e, sobretudo, tirando as lições necessárias para o nosso progresso. Para o nosso progresso. Parece coisa simples, mas assim, no dia a dia as pessoas vão deixando isso de lado, certo? A gente esquece, às vezes, de parar e silenciar. Né? Eu tô falando por mim também, viu, gente? Né? Tô falando por mim também. A gente às vezes, o barulho do dia a dia, a primeira coisa que a gente faz, na hora que a gente se aquieta, é pegar um celular. A gente para um minuto, o pessoal tá respondendo ali o nome do livro, ó, o Livro dos Espíritos, né? Aqui, ó, esse daqui, ó. Eu tava dizendo o seguinte, a gente não se aquieta, a gente não para, a gente não se ouve. Então, quando eu me expando espiritualmente falando, intelectualmente, usando a nossa inteligência espiritual, eu começo a me ouvir mais. E aí eu percebo Deus falando comigo por meio de um livro, né? Por meio de um filme. Outro dia eu falei de um livro. Deixa eu ver aqui. Acabei de colocar ele aqui agora. Ó, esse livro aqui, ó. Esse livro eu li recentemente. Eu tenho certeza que Deus estava falando comigo por meio desse livro. Porque eu mudar a forma de enxergar o outro por meio desse livro. Opa! Certo? Vocês percebem quando as coisas estão acontecendo ali ao nosso entorno e a gente não silencia para Deus ou falar com a gente? Deus está falando com a gente o tempo todo, só a gente às vezes não ouve, né? A Marcinha está dizendo, por meio de uma oração, por meio de uma prece, por meio de um seguir da meditação, por meio do aquietar, a gente pode ouvir. É por isso que a gente vai se dando conta que a inteligência espiritual, ela vai só expandindo, ela vai só aprimorando quando a gente quer, certo? Quando a gente quer. Enquanto a gente sentar e ficar achando que as coisas vão acontecer sem a gente agir, nada vai acontecer, gente. A gente tem que agir. E aí você fala assim, mas qual que é a utilidade real assim da inteligência espiritual? Né? A inteligência espiritual, ela nos permite assim perceber conexões muito mais significativas entre a vida cotidiana, gente, e as nossas próprias preocupações. Seria uma maneira de resolver melhor assim os problemas, esclarecendo os nossos propósitos, certo? Esclarecendo os nossos propósitos. Isso assim nos desperta para prestar atenção em aspectos assim que realmente vale a pena trabalhar. A gente vai se dando conta que tem coisa que a gente não precisa mais dar atenção. A gente começa a trabalhar naquilo que realmente tem um significado e que nos permite realmente investir em uma felicidade muito mais real, certo? Muito mais real. O pessoal perguntando qual é o nome do livro amarelo. Chama Comunicação Não Violenta, gente. Ó, ele fica de ponta cabeça, né? Para vocês, né? Ó, Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta.
Esse livro eu achei fantástico, vocês não têm ideia o tanto que ele é bacana. Gente, eu não ganho nada, tá, para divulgar o livro, mas é um livro que a gente, como fala assim, quando a gente gosta do livro, a gente tem que divulgar, porque muda. De certa maneira, a gente vai modificando a partir disso. A gente começa... o pessoal está colocando lá, ó, a Marli colocou. Obrigado, Marli. Ó, lá, Comunicação Não Violenta é o nome do livro. Esse livro vocês encontram em PDF, na internet, vocês conseguem baixar, tá? Certo? Não é muito recomendável não, mas quem não puder comprar, né? E aí, voltando, né, gente? Assim, a gente não pode, nós não podemos ignorar, a gente não pode ignorar as teorias que vão surgindo, né? Eu falei lá a teoria lá do QI, né? Depois da inteligência múltipla, a teoria da inteligência emocional. A gente não pode ignorar essas teorias, porque tudo isso vai despertar o nosso interesse que suscita assim para o campo do crescimento pessoal. A gente tem que saber, a gente tem que aprender, né? Nada pode ser mais relevante, gente, para o ser humano do que encontrar um propósito para a vida. E realmente ser fiel a esse objetivo, ser coerente com suas próprias crenças. Isso que é o bacana, né? Quando eu falei dos livros aqui, quando eu dei referência dos livros, é porque eles me ajudaram muito. Eu sou um ser aprendente, né? Eu estou aqui com vocês nas lives de domingo, mas eu sou um ser aprendente, eu estou aprendendo também. Eu estou crescendo também. Estou dando meu passinho por vez, subindo a minha escada ali, ó, dando um passinho por vez, bem lento. Também estou junto com vocês. E eu acho que quando a gente vai crescendo, a ideia de eu compartilhar com vocês aqui sobre algumas ideias, algumas falas, né? Como eu disse, já está indo para quase 3 anos que eu faço live, é porque para trazer, para a gente poder ir junto, né? Como a Márcia disse ali, evoluindo todos os dias, exatamente, né? E aí a ideia, quando eu trago das lives aqui, é utilizar a nossa página aqui para que a gente possa ir crescendo junto, compartilhar boas ideias, trocar boas ideias. O chat aqui vai trazendo. Tudo isso, gente, vai fazendo com que eu expanda a minha consciência. A minha consciência e, consequentemente, a minha inteligência espiritual vai se aprimorando. Vai se aprimorando. E é isso. Nós somos seres aprendentes. A gente tem que se dar conta disso, né? Porque nos conectar a uma espiritualidade é apenas, então, somente usar nossa inteligência espiritual, eu acho que é assim, para transformar o mundo em um lugar melhor. É simples. A ideia é simples, né? Utilizar a nossa experiência espiritual para transformar o mundo em um lugar melhor, agindo assim, com base em motivações mais elevadas. Tomar atitudes realmente a partir do que temos de melhor. A nossa dimensão interior, que é a nossa dimensão interior, que é a nossa capacidade de reconhecermos nos outros a nossa própria humanidade. Ou seja, eu enxergo no outro, eu sou um humano como o outro. Eu enxergo no outro que eu sou ferido como o outro é ferido também, né? E mais do que nunca, aceitando a diversidade e nos movimentando para um bem comum. Porque, como eu disse, o bem comum é o que vai fazer a gente se mover. Saber que nós somos conectados uns aos outros. Certo? Saber que nós somos conectados uns aos outros. É isso, promover o bem comum. Você imaginou, gente, se estivéssemos todos bens, agora, o tanto que nosso mundo estaria melhor? Esse é um outro plano, né? Na escala evolucional dos planetas, a gente vai chegar ainda lá. Mas vai demorar. Quem tem que construir para eu chegar nesse mundo feliz é você, sou eu, somos todos nós. Somos todos nós. Né? Quem constrói esse mundo da qual a gente está conectado sou eu, sou você, não é? E aí o potencial
O potencial, ele está aí. O potencial está aí, ó, ele está aqui, ele está aí, ó, nas 150 pessoas que estão aí conosco agora. Faz parte de nós, faz parte de todos nós. O que nos falta realmente é apenas recuperar a consciência de que cada um de nós é responsável por si mesmo. Eu posso estar falando aqui todo domingo, né? Vocês podem estar falando assim, nossa, Ed, que bacana, tal. Mas se você não pegar e começar a mudança, de nada adianta. Então, dê passos lentos, e vai indo que você consegue. Você vai crescendo e potencializando essa inteligência espiritual para se transformar em algo muito melhor daquilo que você é hoje, daquilo que você foi ontem. E é isso que dá sentido à vida, gente. A tua vida começa a ter sentido quando você se dá conta de que o seu caminho, a sua evolução moral, espiritual, só depende de você. Só depende de você, certo? Vou pegar até o Thiago da Jana. Sabedoria é sempre o momento para acontecer, é agora. Não existe outro tempo. Exatamente, Thiago. Sempre falo aqui o tempo todo nas lives. Não existe outro tempo para a gente se aprimorar, para a gente crescer, para a gente se aprimorar, que não seja hoje. Somos, gente, nós somos filhos do mesmo Pai. E cabe a nós nos conectarmos, utilizar a nossa conexão espiritual para que a gente possa realmente, de fato, nos encontrar hoje, agora e todos os dias a partir de sempre, né? É isso, meus amigos. É isso que eu quero deixar aqui com vocês, né? Uma breve reflexão, e como eu sempre digo, fadados à plenitude. Exatamente, Alexandre. É isso mesmo, fadado, nós somos todos fadados à plenitude. Isso que dá um encantamento, né? E saber que, sobretudo, como eu sempre termino as lives aqui, falar assim, escuta, ó, não ficamos, é momento de reflexão, mas não ficamos só na reflexão. Vamos para a ação, agir hoje enquanto é tempo, tá? É hoje, é para agora, para esse exato momento, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos que estiveram aqui conosco, né? Cada um de vocês que deixam uma mensagem aqui nesse chat que eu não consigo às vezes acompanhar, né? Oi, Marcela, né? O meu irmão, meus irmãos que estão sempre aqui conosco, o Nilton, o pessoal que está sempre chegando, a Flávia, né? A gente sempre é importante vocês estarem aqui conosco, dando seus feedbacks. Depois eu entro, respondo algumas mensagens, certo? À medida do possível, durante a semana, né? Se gostou, sabe aquele esqueminha? Se gostou, compartilha a live aí com alguém, né? Que de repente que seria legal estar ouvindo também. A live fica aqui disponibilizada na página do Mensageiros. É só clicar depois lá em compartilhar e mandar para alguém. E é isso, gente. A gente vai construindo juntos. Não tem outro mecanismo que não seja construirmos juntos. Então, um grande abraço a todos que estiveram aqui conosco essa noite, né? Cada um que está no Brasil, né? Eu vi agora alguém falando que está lá em Portugal, Japão, né? Cada um que está lá no seu cantinho, né? A gente fica muito feliz em compartilhar com vocês esse momento aqui todo domingo, às 19h30, aqui um momento de reflexão pela página da Associação Espírita Mensageiro de Luz. E lembrando o seguinte, ó, sexta-feira, quem quiser, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós estaremos com o Evangelho no Lar, pela página da Associação Espírita. Nós começaremos agora, toda sexta-feira, um breve momento, viu, gente? 15, 20 minutos no máximo, meia hora, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, tá bom? Um grande abraço, que Jesus os abençoe abundantemente e uma excelente e iluminada semana para todos nós. Até mais, tchau, tchau.